Tá bom. Vai ser um show como sempre. Um espetáculo como sempre. Né? Boa noite, pessoal. Sofia, Vinícius, Frederico, Luiz, sejam todos bem-vindos. Leila, boa noite a todos. Evandro, Regina, quanto tempo, grande abraço, boa noite, Amélia. Ei, Paula. Paula, obrigado por organizar essa live aqui com a turma. Fred. Lumena. Todo mundo, Robert, todo mundo, um grande abraço para vocês. Bom ter vocês conosco aqui. Estávamos assistindo a um webinar do Arthur sobre carvão vegetal. Estou dando um tempinho aqui, porque ele está lá na parte das perguntas, finalizando, para a gente começar a nossa aqui também. Pessoal, esse conjunto, né, que nós estamos aí, Ei, Daniel, Laura, todo mundo, sejam todos muito bem-vindos. Esses eventos remotos que nós estamos fazendo, né, de um modo de tentar aí, nesse momento difícil de pandemia, né, dos trabalhos remotos, as universidades sem aula, desde, né, não é só as universidades, né, mas toda a educação do país, praticamente todas elas paradas, todas as instituições de ensino. Então, a gente vê com bons olhos e oportunidade, além das aulas remotas, né, que várias universidades já estão partindo, pelo menos para algumas disciplinas, naquelas que é possível trabalhar remotamente. Então, as lives, o webinar vêm para fazer um complemento e a gente levar, de alguma maneira, algum conhecimento, troca de experiência, compartilhar com os alunos, não só aqui da UFV, mas também com os alunos das diversas universidades e a comunidade como um todo, a partir do momento, né, que são eventos abertos e a gente consegue trabalhar com o maior número aí de pessoas possíveis, que esse é o objetivo, né? Então, estamos aí, o Laboratório de Painéis e Energia da Madeira, situado aqui em Viçosa, né, faz parte do Departamento de Engenharia Florestal. O nosso setor conta também com o Laboratório de Celulose e Papel e o Laboratório de Propriedade da Madeira e nós temos também a marcenaria. Isso fecha o nosso setor de tecnologia da madeira, onde atua comigo lá o professor Vinícius, que está até aqui participando também dessa live. Boa noite, professor Vinícius. Professora Ana Márcia, professor Marcos, tá? E o professor Cláudio Mudado, e estamos agora também tendo como professor voluntário o professor Benedito Rocha Vital, professor Bené, né? Esteve conosco aí durante 50 anos à frente do setor de tecnologia da madeira, está agora aposentado, merecida aposentadoria do mesmo. Né? Então, aqui manda um abraço para ele também, daqui a pouco deve estar chegando por aí. Então, é uma forma, né? A gente entende que o setor de tecnologia pode estar, né? A gente tem a condição hoje, através das plataformas, de estar aí fazendo essas palestras com os nossos convidados, conosco mesmo, professores, os alunos, e a intenção é essa, é a gente compartilhar o conhecimento com todos vocês, tá? Então, é muito bacana ter vocês aqui conosco. Diego, vou ver se Diego já está por aqui também conosco. Paula, Diego já está por aqui conosco? Pode escrever aqui no chat. Daniel Câmara, um abraço, todo mundo. Laura, está em Viçosa ou está em Lavras, Laura? Ei, Camila.
Brunella, Rogério, galera. Esther também, todo mundo entrando aí. Ei, Diego, chegou aí, hein? Diego, depois você me faz uma solicitação de vídeo, tá bom? Para você entrar aqui na sala. Queria entrar na sala com todo mundo para a gente conversar, viu? Saudade de todo mundo. Galera do LAPEN, daqui do DEF, toda a turma da Engenharia Florestal, a turma do CEAR, da Engenharia Florestal, a empresa Juno, toda a galera. Diego, não chegou a sua solicitação aqui para mim, não. Tem como você mandar de novo? Procurando aqui, Diego. Não achei sua solicitação, Diego. Tem como você me enviar de novo? Paula, ajuda a gente aqui nessa demanda para eu achar de novo aqui a solicitação do Diego. Eu não estou achando aqui. Jumelo, te mandei hoje um documento, hein? Seja bem-vinda. Só gente boa participando conosco dessa live hoje do LAPEN. Olá, Cassinha. Ei, Diego, boa noite, tudo bem? Tudo jóia? Estamos apanhando um pouquinho com essa tecnologia aqui, mas deu certo. Rapaz, eu vou ter que gritar os universitários, hein? É bom que tem uma montoeira aqui para nos ajudar, hein? É. E tem aqui, está conosco aqui o Daniel Câmara Barcelo, que é um precursor desses eventos remotos, né? Desde a época aqui da UFV, Daniel já fazia um monte de eventos remotos, então ele conhece essas ferramentas de cabeça para baixo aqui. É. Ô, Diego, desde já, obrigado por ter aceitado esse convite, tá? De participar hoje dessa live aqui conosco. É importante termos, né, vocês que já estiveram aí do lado de fora, vamos falar, no mercado, né, trabalhando, tendo experiências internacionais e vendo tanto a questão florestal quanto a questão da dificuldade de atendimento ao mercado local ou internacional. Então, ter você conosco aqui hoje vai ser muito bom. Acredito que essa troca de experiência aqui vai ser sensacional. Espero que as pessoas gostem, né? O tempo é muito curto, até avisando já para todos. Nós temos aí em torno de 1 hora para fazer a live, e eu já gastei aí quase 8 minutos. E porque, igual eu falei com vocês, aguardando a turma do Arthur, que está chegando por aí também. Lira está por aí também. Então, gente, eu acho que nós já vamos começar, né, para não perder muito tempo. Nós já recebemos várias perguntas na nossa enquete no Instagram do laboratório, do lapem.ufv, e queria deixar aqui para vocês como que vai estar funcionando a nossa live. Nós estamos com algumas perguntas já encaminhadas pelos nossos participantes que tiveram conosco na enquete, e também vocês, desde o início, já podem estar encaminhando algumas perguntas para o nosso convidado, para o Diego, e dentro daquilo que é possível, nesse horário, a gente vai estar tentando aqui levar essas perguntas até você, tá, Diego? Vou contar com o auxílio aqui em casa da Leila,
porque eu não consigo ler e falar, o neurônio bate um com o outro, viu, pessoal? Mas nós vamos aqui que vai dar certo. A gente vai melhorando nesses eventos remotos, tá? Mas vamos lá. Eu agradeço o seu convite também. Boa noite para todos. É um prazer estar compartilhando essa experiência vivida na área de pinos. É um pouco diferente, né? Minas Gerais é muito eucalipto. É uma ideia nova, mas isso é uma grande realidade quando a gente vai para o sul. Sul de São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Então, será um prazer compartilhar a experiência com vocês e as pessoas que estão online aí querendo um pouquinho, aprender um pouquinho também. Aí no final, pessoal, vocês podem colocar as perguntas que der para a gente estar respondendo, a gente vai estar fazendo isso. O que não der, pode me mandar um oi aí, um zap, e a gente vai responder tudo na medida do possível. Tá joia, Diego. Então vamos lá, a gente falar rapidinho um pouco do currículo do Diego, para aqueles que ainda não conhecem, né? Então o Diego é engenheiro florestal, ele formou aqui pela UFV, fez mestrado e doutorado aqui também nessa instituição, sendo doutorado sob a minha orientação, estudando reatividade de carvão vegetal. Esse doutorado foi feito uma parceria Brasil-Noruega, onde o Diego também atuou durante 2 anos como pesquisador lá do Centro de Ciência de Materiais dessa universidade. O Diego, ele tem 4 anos de experiência como gestor de unidade de produção de carvão vegetal, trabalhou, né, Diego, muitos anos aí na Minas Liga, um abraço para a turma da Minas Liga, e também atuou aí durante 2 anos como coordenador de planejamento e qualidade no Grupo Resinas do Brasil. E atualmente atua aí como consultor nas áreas de planejamento, qualidade florestal e também, claro, com o biorredutor. Tá? Então, o convite do Diego para participar hoje com esse tema tão importante, né, que é falar um pouco dessa cultura do gênero de pinos, que é uma cultura muito versátil, né, que a gente fala que aproveita tudo, a gente aproveita a casca para extrair tanino, casca para substrato, nós ainda temos a resinagem, né, para a gente ter o breu, a teribentina, madeira para diferentes usos, ou seja, a gente é uma espécie muito bacana. Hoje nós temos aí mais de 1,6 milhões de hectares de florestas de pinos em todo o Brasil, de um total de mais de 7 milhões aí de hectares de florestas plantadas, né? Então ele tem a sua expressividade, né? Então está mais ao sul, né? Mas o Diego vai falar um pouco mais disso para a gente aqui em relação às características e exigências aí da cultura de pinos. Tá? O importante também deixar claro aqui para quem está chegando agora, que as perguntas, tá, pessoal, podem estar sendo feitas a partir de agora, já está livre aí, quem quiser ir perguntando, já vai estar à disposição. Nós vamos iniciar aqui com as perguntas enviadas na enquete, pelo LAPEN, e à medida do possível eu vou dosando isso aqui em função do tempo, tá certo? Então, um grande abraço a todos que estão aqui conosco, a todos que entraram aí, eu não cumprimentei, mas meu grande abraço a toda essa família que está comigo aqui, com o Diego nessa live. É a primeira que a gente está fazendo no Instagram, a gente vai aprimorar e vai melhorar tudo isso aí, tá bom? Então, vamos lá. Diego, deixa eu te falar, foi mandado aqui, vou pegar minha colinha, tá, pessoal? Foi mandado pelo Marcos de Salinas a seguinte pergunta. Qual a origem das espécies de pinos plantadas no Brasil e quais as regiões mais adequadas para esse plantio e quais as espécies? Ele fez aqui colocando várias coisas. O nome da pessoa? É o Marcos de Salinas. Marcos, falando na cultura de pinos, existe o pinos que planta no Brasil hoje, ele vem uma parte que a gente fala pino subtropical, que seria o pinos de região fria, vem do sul dos Estados Unidos, mas também não só de região fria, tem também os pinos de região quente, que é os pinos nativo da América Central, nativo de Honduras, nativo de Cuba, nativo do sul do México. Então, apesar do Brasil a gente ter uma demanda bem maior de pinos nas regiões mais frias, existe também os pinos, que chamam chamados pinos tropicais, de região mais quente. Hoje, para você ter uma ideia, hoje o grande maciço florestal de pinos é na região sul do Brasil. O que predomina é a espécie do gênero Pinus eliote, que é um pino subtropical,
e isso para produzir resina. E também tem o pinus subtropical TEDA, que é o pinus para produção de madeira serrada. Já nas regiões mais quentes, a gente pode trabalhar com os pinos tropicais, que pode ser o pinus caribeia caribeia, tem o pinus caribeia hondurense e tem o pinus caribeia barramense, os mais plantados no Brasil. Hoje, uma realidade de pinos de tropical é no estado de Rondônia. Hoje tem uma grande maciço florestal de pinos tropical para a produção de resina. E quando se fala em zoneamento ecológico dessa espécie, a gente pode plantar em pinos em quase todo o espaço territorial do Brasil. Alguns estudos mostram para nós que ele é muito... para cada espécie dessa, ele tem um poder aí de uma cultura de ser apto, né, para vários tipos de clima. Então, temos os tropicais, mas especificamente o que a demanda maior do Brasil seria os pinos subtropicais, que seria o Eliote. E também, não esquecendo de falar, existe também os cruzamentos entre essas duas espécies, que a gente fala dos materiais híbridos. Então, a gente tem também materiais híbridos de pinos Eliote com pinos caribeia hondurense. Por que fazer esse híbrido? Para tentar, de alguma forma, buscar os benefícios do pinus tropical, que é um pinus que produz uma resina mais fluida, uma maior produtividade de resina, com o pinus tropical, que já é um pinus que tem uma resina um pouco menos fluida, produz um pouco menos, contudo, ele é um pinus que tem uma volumetria muito grande. O ímã de um pinus tropical é bem maior quando se fala e se compara com um pinus subtropical, que seria o Eliote. Para você ter uma ideia, hoje, em metros de produção, a gente pode falar, não generalizando, isso é uma média, a gente tem aí o pinus Eliote, com a produção de resina aí em torno de 3,5 kg a 4 kg por árvore, isso dá em torno aí de 4 toneladas por hectare. E já o pinus tropical, a gente está falando aí em torno de 3 toneladas por hectare. Contudo, quando a gente hoje, alguns estudos mostram na região de Rondônia, que é uma região que chove muito, eu vou explicar isso, tentar explicar isso se tiver alguma pergunta, que tem se conseguido com o pinus tropical em torno de 4 toneladas por hectare também. Mas o pinus tropical tem uma produtividade de madeira muito maior em relação ao pinus Eliote. O pinus tropical, a gente fala em um IMA, incremento médio anual em torno aí de 32, já o pinus Eliote, a gente chega no máximo aí a 25 metros cúbicos por hectare ano. Então, isso tem usar ter a possibilidade de juntar esses dois materiais é extremamente relevante aí para a silvicultura nacional. Tá ótimo, Diego. Agora vamos aqui para uma outra pergunta. Nós temos uma pergunta aqui do Samuel, não colocou a cidade, colocou só que é do Mato Grosso do Sul. Um abraço para o Samuel. Ele pergunta o seguinte, né? Você estava aí falando dessas produtividades, mas ele está querendo saber sobre as utilizações da goma resina, que aí depois o breu e a terebintina, e também das principais usos da madeira do pinus. Mas aí pensando nos produtos, seus direcionamentos aí, seus usos de modo geral, suas aplicações. Vamos começar falando de resina. Primeiro, entender o que é resina. A resina é um extrativo da árvore, é um produto não madeireiro, e ela tem a função natural dessa resina na árvore de proteção. Contudo, o que se faz hoje? A resinagem, o que é isso? É estimular essa árvore a produzir essa resina para a gente fazer o uso, né, desse bioproduto, que é extremamente relevante, extremamente diversificado para uma infinidade de produtos do nosso dia a dia. Já quando se fala em madeira, especialmente na região sul de São Paulo, o grande destino dessa madeira é para a indústria de celulose, para a serraria e uma parte para painéis de madeira reconstituída e até móveis. O pinus é uma madeira que a gente, de alta facilidade em se trabalhar, a gente fala que o pinus é uma madeira bem macia, quem conhece é muito fácil trabalhar com ela, e ela é muito utilizada para interiores de móveis e até móveis externos também, porque quando
você está na sua casa, você não quer pegar um móvel extremamente pesado. Então, ela tem uma densidade relativamente baixa que você consegue fazer essa movimentação de maneira mais fácil. Mas o grande nicho desse material é celulose e celulose em primeiro lugar e essa madeira serrada aí para acabamento interno de móveis. Ok. Ô, Diego, aqui pegando a carona numa pergunta aqui também do Samuel, que ele pergunta aqui embaixo, mas já vou trazer aqui para cima, ele perguntando se perde produtividade e quanto que perde produtividade em madeira quando se faz a resinagem. Certo. Quando se inicia o processo de resinagem, que isso vai depender de cada material, vamos considerar o Pinus eliote em uma idade média de 10 anos de idade, a árvore vai ter que usar esses fotoassimilados da fotossíntese para produzir alguma coisa. Como inicia o processo de resinagem, a tendência da árvore é deixar de produzir madeira e produzir resina. Então, a gente tem vários estudos na literatura que mostram que tem uma perda aí em torno de 20 a 25% de produtividade de madeira em prol da produção de resina dessas árvores, que, considerando um contexto geral, os estudos mostram que fazer as duas coisas é extremamente mais lucrativo e se diversifica também aí para o produtor rural, tá tendo um mercado para esses diferentes produtos. Ô, Diego, é uma tendência, ou é uma situação hoje atual, ter as empresas serem detentoras desses plantios ou trabalha o sistema multifomento? Hoje se tem, as empresas geral, não são verticalizadas, elas todas têm grandes maciços florestais, mas em torno aí de 60% a 70% são dos fomentados de pequenos produtores da região. Então, é uma atividade que demanda uma grande mão de obra, mantém esse trabalhador rural aí na área rural e geram lucratividade para esse produtor e para as empresas é extremamente importante, pois ela faz o consumo desse material. Então, hoje as empresas não detêm grandes maciços, falando de pinos para resinagem, e a matéria-prima de maior volume vem dos pequenos produtores. Ok. Tem uma outra pergunta aqui, talvez não esteja muitas vezes na sequência desde o plantio até o produto final, tá? Então, de repente, aí o pessoal participante aí, de repente, vai e vem, tá, pessoal? Mas eu estou tentando colocar as perguntas aqui de uma forma que fique mais no sentido de uma construção até o produto final. Tem uma outra pergunta agora, que também foi encaminhado pelo Jonathan de Montes Claros, que ele pergunta o seguinte: quais são as atividades silviculturais realizadas na floresta para a produção de resina? E qual o custo de formação? Todo mundo pergunta preço, né? Todo mundo quer saber de custo, né? E qual o custo de formação da floresta por hectare? Assim, a formação do pinus, como o eucalipto, elas têm várias semelhanças. E, além que seria o preparo do solo, o combate a essas plantas daninhas, o combate à formiga, e um diferencial que hoje ainda está em estudo, quando se fala em Pinus eliote, é que é um material que não tem capacidade de resposta com adubação. É um pinus que responde muito a quantidade de água, que seria precipitação, e temperatura amena. Mas os estudos, não tem estudos na literatura, mas estudos internos mostram que estão fazendo novos estudos que o Pinus eliote, ele não responde bem à adubação. Então, nessa cultura, o pessoal costuma não adubar esse material, diferentemente do Pinus teda, que é um pinus de madeira serrada. A gente já tem vários estudos que mostram incrementos de produtividade com adubação. Então, falando em eliote, basicamente combate à formiga, é uma espécie extremamente rústica, a gente não tem pragas de relevância nessa cultura no Brasil,
apareceu a broca da madeira, mas hoje ela está bem controlada. Então, hoje não se vê praga a nível de dano econômico na cultura. A única praga que pode ocasionar um grande dano na cultura seria a formiga, que é uma praga aí geral para qualquer cultura florestal. A silvicultura basicamente são essas operações, preparo de solo, né? A gente faz o preparo, pode ser com um subsolador, ou em regiões de alta declividade, a gente faz o conveamento manual. Isso é importante também colocar, que o pinus, ele se dá bem em solos extremamente ácidos e regiões bastante degradadas. Então, geralmente, aquela região que o produtor não conseguiria produzir uma cultura agrícola ou não conseguiria fazer o uso daquele solo, o pinus ele vai muito bem. Até em regiões extremamente arenosas, você consegue produzir uma produtividade de resina muito boa em solos muito arenosos. Para o pinus, o que é importante é basicamente, aí, quando a gente fala em pinus, seria essa precipitação. A gente fala em pelo menos aí 1.200 milímetros, para não ter aí um risco maior de ter essa mortalidade dessa floresta por déficit hídrico. Qual foi a outra? Preço, custo, você tem aí mais ou menos quanto é um custo aí de formação dessas florestas por hectare? Cultura tradicional, eu posso colocar para vocês aí que o custo de formação dessa floresta, isso vai variar em regiões declivosas e regiões planas, mas vamos considerar aí o custo de implantação, né, que a gente fala o primeiro ano de plantio, que é o maior gasto, um custo aí de R$ 3.200, e o custo de manutenção, que é o custo que vai até o quarto ou quinto ano, por quê? Porque a gente tem que fazer esse controle das plantas daninhas. O pinus não cresce tão rapidamente, principalmente o eliote, como o eucalipto, sendo assim, há uma extrema aí competição com essas plantas daninhas até ocorrer aí o fechamento do dossel dessas árvores. Então, até o quarto ano, a gente tem que estar trabalhando aí com mata competição. Então, a gente tem um gasto aí com manutenção de mais R$ 3.000. Isso fecha numa média aí, isso falando em preços de indústria, com trabalho, com mão de obra salariada, com todos os encargos, DPI, tudo, treinamento. A silvicultura aí, com em torno de R$ 6.000, você vai ter uma floresta formada. Além desses tratos silviculturais, que seriam básicos, a gente, quando se fala em esse pinus para resina, a gente também temos que falar em desrama e desbaste. O desbaste, não necessariamente, eu queria até aproveitar a pergunta e já colocar um pouco do meu ponto de vista nessa questão. Tá, Diego, só rapidinho, que isso aí entra até numa pergunta de um participante, não sei se está aqui conosco, que é o Miguel, de Mato Grosso do Sul, que também fala como é realizada a intervenção de desbaste e desrama e se vale a pena espaçamentos amplos e evitar desbaste. A gente já aproveita aí que você já está entrando nessa enseada e também, se puder, já ir respondendo aqui ao Miguel, em função do tempo. Tá. Então, cara, se a gente fala em torno de silvicultura de R$ 6.000 para fazer essa formação dessa floresta, vou falar um pouco do desbaste e depois também, posteriormente ao desbaste e desrama, eu posso falar um pouco também sobre questão de custo da atividade de resinagem. Tá, que vai entrar a prosa e o décimo ano, dependendo, pode ser menos ou mais, mas que para facilitar o entendimento das pessoas aí é mais fácil trabalhar de forma separada. Sobre a questão do desbaste, atualmente, o que se tem feito no mercado? Os plantios mais antigos foram plantios feitos no espaçamento de 3x2, em torno aí de 1.600 árvores por hectare, com o objetivo de desbastar essa floresta para chegar, a gente fala, uma quantidade de árvores ideal para resinagem em torno aí de 800 a 1.000 árvores por hectare. Então, faz-se um desbaste nessa floresta. E como que é feito esse desbaste? É um desbaste que a gente fala, um desbaste sistemático e seletivo. Por quê? Primeiro a gente faz um desbaste sistemático, que é um desbaste na quinta ou na sétima linha, para facilitar a remoção dessa madeira. O que é esse desbaste sistemático? É remoção, seria de forma simples você fechar o olho e
remover todas as árvores daquela linha de plantio. Então, você não seleciona nesse desbaste sistemático. Mas ele é importante porque você precisa remover essa madeira. Quando você retira uma linha dessa de plantio, o espaçamento para você entrar com a máquina, ele facilita, né? Você vai ter uma linha a menos de árvores, você duplica aí o espaçamento entre árvores. Então, isso é importante para remover. O espaçamento, Diego, o espaçamento normalmente aí utilizado é de quanto por quanto? Nos plantios mais velhos, foram esses 3x2. Atualmente, Pensando agora em plantios novos. pensando em plantios novos, as pessoas estão evitando o desbaste. Mas isso é uma coisa que você precisa colocar na ponta do lápis. O que é o meu ponto de vista sobre isso? Você pode evitar o desbaste, sim. Hoje a gente está plantando pessoas para evitar o desbaste, já plantando em torno de 1.000 árvores por hectare, que seria no espaçamento 4 por 2,5 ou 3,5 por 3, chegando aí 800. Aí você vai ter aquela mortalidade natural de 3% a 4% daquelas árvores, você vai chegar ali no momento da resinagem em torno de 900. Você pode tirar alguns, fechar essas 800 árvores aí que eu consideraria ideal quando se fala em Elliott. Mas você deixa de agregar essa madeira do desbaste. E a outra coisa que pode acontecer também é que quando você trabalha em espaçamentos mais amplos, você tem um gasto maior para controlar a mata competição. Que você, quando você está no campo, você vê a diferença de mata competição no espaçamento 4 por 2,5 e no espaçamento 3 por 2. Então tem uma diferença grande, você vai ter custos maiores aí com mata, com controle de mata competição. Pensando tecnologicamente na madeira, você pode ter uma madeira também com fator de forma aí um pouco maior. O que quer dizer isso? Madeiras mais cônicas. E quanto mais cônica, pior para o mercado. Quanto mais cilindra, né, a madeira, facilita isso. Você vai ter quantidade de tora, né, quantidade de madeira de maior dimensão maior. E você deixa de ter também a renda do desbaste, que apesar de ser pequena, quando a gente fala em desbaste aí de um povoamento aí de Elliott, nós estamos falando em torno aí de 80 metros cúbicos por hectare. Hoje, 80 metros cúbicos por hectare, se você for considerar o preço da madeira na região, para essa madeira de desbaste, né, que seria uma madeira, a gente faz o desbaste retirando as piores árvores, então são as piores árvores então você não vai ter quase nada de madeira para serraria. Basicamente, madeira, a gente fala madeira de processo, essa madeira de desbaste, é madeira para a indústria de celulose. Mas a gente consegue vender esse material pela dificuldade de colheita, a gente vende esse material em pé a R$15, entre 10 e 15 reais. Então, você por 15 reais vezes 80, você tem 1.000 e alguma coisa, R$1.200 aí de renda aí com essa madeira. Eu acredito que a primeira coisa que tem que se pensar na hora de definir o espaçamento tem mercado para essa madeira de desbaste? Se tiver mercado, é interessante manter o espaçamento, no meu ponto de vista, reduzido. Você tem mercado para madeira de desbaste, você possibilita aí de repente, uma redução de custo com mata competição, e essa madeira no espaçamento mais reduzido, você tem ainda um fator de forma aí que favorece, né, essa conicidade, essa árvore de forma cilíndrica, que ajuda também aí na questão de futuramente, quando você for remover essa madeira aí no final do ciclo. Então, eu acredito que deve se pensar muito bem a respeito do desbaste. Existem essas duas opções. Hoje, as pessoas estão, como o mercado de madeira processo, que a gente fala, está ruim, a gente fala aí um preço muito pequeno, de 10 a 15 reais, em pé, então o pessoal está evitando esse desbaste. Mas ainda na região de São Paulo tem mercado. Já no Rio Grande do Sul não tem mercado para essa madeira. Definitivamente, se você plantar pinos no Rio Grande do Sul, é importantíssimo você manter o espaçamento mais amplo, porque não existe mercado para essa madeira de processo no Rio Grande do Sul. Tá. E, inclusive, Diego, entrando aqui, tem uma pergunta que a Leila já me trouxe aqui, que é do Humberto, daqui do UFV. Humberto, um abraço. Falando desse mercado, muito dentro da sua resposta aí,
né, perguntando como é o mercado e quanto é exportado e quanto é processado aqui no Brasil mesmo. E quais as principais produtoras e consumidoras no Brasil. Nós exportamos muito essa madeira de pinos, nós exportamos goma resina. Como que é esse mercado, pensando no mercado internacional? Além do mercado local todo que tem essa demanda, né, conforme você falou, né, e aí vê o custo-benefício em função daquilo que vai ter o mercado próximo, a região produtora dessa madeira e da resina, consequentemente. Então, se o mercado é atrativo, o mercado internacional. Falando em resina, Cassinha, primeiro, a gente dificilmente se faz exportação da goma resina bruta, né? Aquela que sai da árvore. Primeiro, ela é beneficiada, que a gente fala num processo de destilação, onde a gente vai ter o breu, os dois subprodutos, o breu e a terebintina. O breu, ele é a parte não volátil do processo de destilação, né? A parte sólida, e ele é matéria-prima para a produção de adesivos, tinta, chiclete, verniz e vários outros produtos. A gente fala em torno de mais de 150 produtos que derivam do breu e da terebintina. Muitas e aplicações. O mercado, ele tem uma... Enfim, vamos considerar aí até 60% de breu para o mercado nacional e o restante para o mercado internacional. Mas falando em terebintina, que seria o produto mais nobre, quando a gente faz essa destilação, a gente tem em torno aí de 70% é breu, 70% a 75%, e em torno aí de 15% a 20% terebintina. Ela é a quantidade menor e ela é a mais valiosa. A terebintina é um solvente orgânico. A gente até muitos chamam de água rasa, ela seria uma água rasa natural, vamos dizer assim. Ela é solvente orgânico para a indústria farmacêutica, para a indústria de tintas e para uma infinidade de outros produtos químicos, pois são produtos, tanto o breu como a terebintina, são hidrocarbonetos, que utilizado aí na indústria química, ele pode ser transformado em vários outros tipos de produto. A gente fala aí nessas transformações químicas em torno aí de 1.300 produtos compostos, né, que derivam aí do breu e da terebintina. E já a terebintina, vamos considerar aí 95% aí é mercado internacional. Então, ela é o produto mais nobre, vai tudo geralmente para o mercado, para a Europa. O Brasil, falando em goma resina, a gente é o segundo maior produtor de goma resina do mundo. Apesar da gente não ter esse conhecimento, o primeiro A gente pede para quem? A gente pede para quem? Pede para a China, né? Não tem... Então, a China está na ponta e, posteriormente, ao Brasil. E a gente tem visto aí uma tendência de redução da produção da China. Eles estão com os grandes projetos de produção de alimentos, então eles estão fazendo essa diferenciação, né, remoção dessas pinos aí para a produção de alimento. Então isso é um atrativo, é uma oportunidade, e o Brasil tem crescido bastante. A gente fala aí nos últimos 3 anos, a produção anual nossa, em 2017 a gente fala em 90, 110 mil toneladas, em 2019 a gente já falou em 180 mil toneladas de resina. Então a gente quase que dobrou essa produção aí, capturando, né, essa brecha de mercado, né, essa lacuna de mercado que a China tem nos proporcionado. E nós temos um potencial de muito mais, né? Triplicar tudo isso aí, essa produção. Ô, Diego, você já respondeu parte aqui da pergunta do Arthur, né? O Arthur estava lá fazendo a live dele, já está aqui conosco. Parabéns, Arthur. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo aqui também. E ele está falando questão de preço por tonelada, né? Produtividade média por hectare de resina, aplicações, né? Você acabou de falar, mas ele pede também preço por tonelada. Você tem mais ou menos a ideia de preço por tonelada? Sim, atualmente o preço não está tão atraente. Ele esteve no início desse ano, para você ter ideia, falando no ano passado, né? No ano passado essa resina chegou a R$ 3.500 a tonelada.
Nós vamos fazer uma continha de pedreiro aqui rapidinho, só para ter uma ideia do que isso vai dar. Atualmente, esse preço aí está em torno aí de R$ 2.300, teve uma queda boa. O mercado já existe essa variação natural. Geralmente, quando a China é oferta e demanda, quando a China começa a ter oferta demais da China, querendo ou não, o preço aqui cai. Tá. Da China, Uhum. na China, o preço aumenta. Então, dentro do ano, por exemplo, no ano passado, a gente saiu de R$ 3.500 em janeiro e fevereiro e foi para aí, foi no final do ano, chegou aí a R$ 2.800 a tonelada. Então, existe anualmente essa variação de mercado e atualmente está R$ 2.300. Hoje teve uma queda, uma baixa de mercado, mas considerando, Arthur, isso é até importante, fazendo contas bem simples, que só para ter uma ideia. Você falou quanto tonelada por hectare? A gente fala em torno, considerando o Pinus Eliot, vamos por 3,5 toneladas por hectare. Vamos colocar 3 para facilitar as contas. 3 toneladas por hectare, a gente tem aí um valor de R$ 2.300, a gente vai ter aí uma receita, né, em torno aí de R$ 7.500. Eu tinha que até pegar a calculadora para facilitar. Tá, mas só por alto aí. Por alto. Qual que é o custo disso? O custo disso por hectare, para você fazer essa extração, é em torno de R$ 4.000. Então, você vai ter aí, hoje, atualmente, 7.500 para R$ 4.000, aí 3.000 e pouco. 3.500 só com a resina. E baixíssimo, porque quando essa resina teve a R$ 3.500 a tonelada, a gente estava falando em 12.000 e com o custo aí por hectare de R$ 4.000. E é importante também colocar, quando a gente fala em custo por hectare, quando a gente transforma, né, esse custo por hectare para custo por tonelada, isso vai variar muito pela produção. Se a gente está falando em R$ 4.000 por hectare, se a gente produz aí 3 toneladas, o custo por tonelada vai ser em torno de R$ 1.300 a tonelada. Por isso que é interessante sempre trabalhar aí com materiais mais produtivos, que seu custo por tonelada aí diminui. E no final do ciclo ainda tem essa venda da madeira do processo. Um projeto hoje, porque não é só a venda da resina e não é só a formação da floresta, tem vários outros custos na silvicultura. Tem o custo administrativo, tem o custo de estradas. O último projeto que eu fiz, considerando o valor de R$ 2.600 a tonelada e uma produção por baixo, considerando, sendo pessimista, de 3 toneladas por hectare, a gente atingiu aí uma TIR de 10% aí de TIR, considerando essa resina no preço mais baixo. Isso pode ir até a 12, 13%, que é falando em projetos florestais, uma TIR aí acima de 9, 10 é uma coisa extremamente relevante, atrativa. Quando a gente vai fazer as mesmas contas para madeira, o Pinus Tedo, né, que seria apenas madeira serrada, a gente cai esse tiro aí para 7, enfim, a lucratividade abaixa bastante. Então, mesmo com baixo, pelas últimas contas que eu fiz, tem umas continhas hoje aqui, a gente está falando que o mercado hoje, no preço mais baixo que já teve aí dos últimos 3 anos, foi nesses últimos 2 meses, eu fiz umas contas por alto, a gente está falando que o custo ainda, nós está tendo ainda R$ 30.000 a mais aí por hectare, né, nesse ciclo a gente fala, qual que é o ciclo de resinagem? É um ciclo de 22 anos do ciclo, e a resinagem ela começa no 10º ano. Então a gente fala que a floresta vai ter 12 anos resinando. Então a partir do 10º ano, você vai tirar esses 7.500 e vai devolver aí esses R$ 4.000. No mercado, o mercado também tem os tipos de negócio no mercado. Por exemplo, se o produtor ele tem a floresta e a terra é do produtor, tem, como o Grupo Resinas Brasil e outras empresas também, eles fazem um tipo de arrendamento de floresta. Como é que é isso? O Grupo Resinas Brasil ou qualquer outra empresa que trabalha com goma resina faz a extração dessa resina produtor e do valor dessa resina no mercado, 30% é do produtor, porque ele é o dono da floresta. Entendeu? Então, quando o preço da resina está a R$ 12.000, por exemplo, está muito atrativo.
aí você está falando aí em quase R$ 4.000 aí por hectare por ano para o produtor rural, sem ele colocar aí a mão na massa, né? Vamos dizer assim. Esse custo tem uma variação, existe uma avaliação do plantio para definir esse valor, mas no geral hoje o mercado tem essa habilidade de fazer esse arrendamento dessa floresta aí nesse valor aí em mérito de 30%. Tá bom. Ô Diego, nós temos tem uma pergunta da Clara, tem da Paula, mas tem uma pergunta aqui do Pedro Neto. Um abraço, Pedro, está aí acompanhando sempre conosco os nossos eventos remotos, que ele fala para falar um pouco sobre as técnicas, foi enviada também pela nossa enquete, sobre as técnicas de resinagem, o assunto econômico, né, que toca no bolso, a rentabilidade, né, ele é envolvente, mas a gente voltando um pouquinho aqui mais para a parte da técnica da resinagem propriamente dita, da extração, o que você pode falar conosco aí em termos de processo de resinagem? Se tem hoje, é tudo manual, conforme você falou, ou está chegando no mercado alguma coisa aí em termos de tecnologia, ou as técnicas são as mesmas que tem aí hoje, que nós conhecemos? O que você pode falar para a gente sobre as técnicas de resinagem? É a pergunta do Pedro. Assim, Pedro Neto. Existem diferentes métodos técnicos de resinagem. No Brasil, a gente trabalha com o método americano, hoje, que seria o método de estrias e painéis. O que é isso? É fazer, né, a remoção dessas estrias, que são feixes da casca da árvore, durante em torno de 12 dias. A cada 12 dias você retorna, ele vai fazendo esses feixes e subindo ali, fazendo esse painel. Você vai ali, você sobe um painel de um lado da árvore, vai até onde é possível ir. A gente tem equipamentos que faz essas estrias em alturas um pouco elevadas. A gente chama até, tipo, suportes para fazer isso, mas é com equipamento. O trabalhador rural fica no chão e faz isso ali até em torno de 4 metros de altura, 3,5 metros a 4 metros. Posteriormente, depois de liberar esse primeiro painel, o trabalhador vai para o segundo painel, que aí é mais esses 4 metros, que vai dar em torno de 12 anos produzindo resina. Existe outros métodos? Existe. Esse método é um método que exige muito do trabalhador mesmo. A resina, dificilmente você vai ter uma resina limpa, porque são sacos, né? Como é que se faz? São sacos coletores de resina e faz essas estrias e a resina verte para o saquinho. E a cada tantos meses, quando esse saquinho enche, faz a remoção dessa resina e coloca novamente o saquinho. Essa colocação é com arame, você não tem utilização de prego ou de alguma coisa que possa interferir na qualidade dessa madeira, mas ainda é um método rudimentar, acredito eu. Hoje no mercado tem se falado, não é uma coisa nova, mas reiniciou pesquisa sobre o assunto, que é o método do furo, que é um método americano que foi criado, é um método fechado, que é a utilização do furo nesse quesito. Você vai ter que furar. No método americano tradicional, você faz a remoção da casca e do câmbio, chegando ao lenho, mas não há impacto sobre o lenho da madeira. Já nesse método de furo, você faz realmente um furo aí na árvore de em torno de 12 centímetros, coloca ali, atualmente tem que ser colocado até tubetes, né? Coloca o tubete e amarra na ponta do tubete, enfia ele para dentro ali desse furo, que é feito com a broca, e coloca os saquinhos. E não esquece, lembrando também do quesito da pasta estimulante. Em qualquer um dos dois métodos, a gente trabalha com pastas estimulantes para manter esses canais resinosos aí abertos, né, e para ter uma resina mais líquida. Então, a gente tem essas pastas, que é a base de ácido sulfúrico, e tem vários estudos aí de pastas com utilização de etrel, jasmonato, que são substâncias precursoras do etileno, que é o etileno que favorece que essa árvore estimule aí a produzir essa resina. Então, a gente tem pastas de diversos tipos, com ácido sulfúrico, que favorece aí
essa produção de resina. A gente fala que primeiro faz corte físico da madeira e depois o corte químico. O corte químico é justamente a utilização desses estimulantes. E no furo a mesma coisa. Você faz o furo, trabalha, no caso aí tem alguns estudos com jasmonato, e esse furo, ele, ao invés de ser feito como o processo tradicional, a cada 12 dias você fazer uma estria, os testes têm colocado de fazer um furo e voltar nessa árvore aqui a 2, 3 meses. Não existe ainda resultados oficiais dos estudos mais novos atualmente, mas o que eu vi já em alguns congressos, que eles, no primeiro ano, a dificuldade é entender se a árvore vai continuar produzindo isso os 12 anos de idade, até os 12 anos de produção de resina. Mas tem pessoas que já estão no segundo ano com esse método de furo, né? E tem uma resina limpa, não tem resíduo nenhum de árvore, e tem conseguido 3 toneladas por hectare. Mas não tem nenhum dado científico publicado. Mas eu acho que, no meu ponto de vista, a gente precisa mudar, isso é importante. A gente gasta hoje muito com remoção de resíduo de resina, cai casca na resina, cai acículo, e é uma coisa que não tem como, é inerente ao processo, como se faz de maneira tradicional. Então, com essa utilização, né, a gente tem essa resina limpa e o percentual de terebintina também aumenta. Por quê? Porque quando você tem essa terebintina no saquinho, ela é volátil, você perde terebintina ali até o momento de você fazer essa remoção dessa resina. Já no saquinho, ela mantém o saquinho fechado e Volatiza menos, né? tem essa qualidade diferenciada da resina. Então, os estudos retomaram, eu acredito bastante nesse método, e agora é entender, né, se isso vai se manter. E do segundo ano, os dados que eu vi no último congresso que eu tive, foi que o furo no segundo ano já não existia mais. Esse furo aí que é em torno de, vamos colocar em torno Uma de polegada? 5, e que seria o tamanho do tubete, e no segundo ano ele já foi completamente fechado e cicatrizado pela árvore. Mas a ideia é tentar que isso se mantém, né? Definitivamente é importante se manter, apesar de ser menor a produtividade, a gente fala em até 4 toneladas por hectare, mas é uma resina com um nível de qualidade totalmente melhor, superior. Né? Não. Tá. Ô, Diego, vou correr agora aqui, vou te pedir para ser um pouco mais sucinto, nós estamos com algumas perguntas aqui e nós temos 8 minutos para o Instagram fechar a nossa live. Então, tentar responder aqui. Nós temos uma pergunta, até falando em resíduo, né, a questão da sujidade aí da resina, mas a Clara Mendonça, um abraço para a Clara, a colombiana, da UFMG, ela perguntando que a grande produção gera muito resíduo? Se gera, como é o tratamento e aplicação dos produtos, aplicação dos resíduos gerados na utilização do pinus na indústria? Existe o resíduo, a gente fala em torno aí de 10% desse material que chega na indústria de beneficiamento. Ele é resíduo de acícula, resíduo de casca de madeira, e esse resíduo, hoje a gente tem licenciamento que a gente coloca isso novamente na floresta. Ele é um resíduo, é um bioproduto, não deixa de ser acículas. Nunca vi algum estudo relacionado à questão de fertilidade, mas acredito que pode ter sim benefício, mas hoje ele é incorporado ao solo da maneira, incorporado ao solo da própria floresta, e acredito que seja até interessante entender um pouco mais desse resíduo na questão de fertilidade, que é um resíduo, porque quando se fala é um produto, né, geral, um terpeno que a gente fala, é um produto aromático, basicamente carbono e oxigênio. Então, definitivamente você pode, de repente, facilitar aí a estrutura física do solo de alguma forma com a utilização desses resíduos. E o saquinho plástico tem uma máquina que espreme toda a resina desse saquinho plástico e ele vai para
para aterros controlados que faz o beneficiamento disso incinera esse material. Basicamente, o resíduo do processo é esse. Ok, Diego. Tem uma outra pergunta aqui, mais uma pergunta do Arthur. Ele parabeniza, fala que é excelente exposição, e ele pergunta o seguinte: existe hoje, ou temos a possibilidade de ter dividendos pela fixação de carbono oriundo dos plantios comerciais de pinos? E como é o cooperativismo no setor de pinos? Pinos e resinagem. Existe essa possibilidade, sim, da mesma forma que a madeira são bioprodutos, e da mesma forma que a árvore vai fazer essa fotossíntese, vai estar aí sequestrando carbono, e a gente vai ter esse bioproduto na forma da resina. Então, existe essa possibilidade, sim. Não sei te falar algum estudo muito limpo, mas da mesma forma que os plantios florestais. E até, possivelmente, você consegue até agregar algo mais pelo fato aí da resina, o montante de resina e madeira está agregando mais aí carbono no processo, como um todo. E cooperativismo, existe sim cooperativismo nessa cadeia produtiva, pelo fato de se trabalhar, né, em sua grande maioria com esses pequenos produtores. Geralmente, nas regiões de produção, existe ali um local onde as cooperativas, a gente até fala, repassam toda essa resina para a cooperativa, e a cooperativa repassa para a indústria. Então, eles fazem até para facilitar a logística, né, desses tambores, que em grande maioria, quando se produz pouco, a gente faz esse transporte por tambor, não é na forma de tanque, não é a granel, quando a gente fala em pequena produtividade. Então, eles tem essas cooperativas, esses locais onde essa resina ela é recebida na forma de tambor, e dali ela vai ali para facilitar a logística, e até a compra, a questão de nota fiscal, enfim, de toda a tramitação do processo direto para a indústria. Existe sim. Ok. Diego, nós temos mais 1 minuto e meio para finalizar aqui a nossa live. Em 30 segundos, tem uma pergunta aqui, não tem o nome, perguntando se existe limitação do uso da madeira de pinos para energia. 30 segundos, hein? Não, para a gente não conseguir tem. dar tchau para todo mundo. No processo tradicional hoje, a gente não tem limitação para energia, não tem limitação para serraria, a limitação no quesito de madeira para uso externo, mas a gente trabalha muito com essa madeira para fabricação de pallets e parte interna de estofados, de cama box. Esse é o grande mercado. Não tem limitação, porque a gente não atinge o lenho da madeira. Tá ótimo, Diego. Pessoal, falta praticamente aqui 1 minuto, o Instagram vai parar essa transmissão a qualquer momento. Queria aqui agradecer muito a participação de todos vocês conosco, né, que tiraram um tempinho aí para ouvir, né, e compartilhar com o Diego aí esses conhecimentos, toda essa parte que ele está disponibilizando para a gente nessa noite de hoje sobre o Pinos e tudo aquilo que a gente pode usufruir dele, bem como os dados econômicos, muito importante para o nosso setor. Diego, muitíssimo obrigado pela sua explanação. Eu tenho aqui, mas você tem ideia, mais umas 8 perguntas que o pessoal encaminhou e não tem como te mandar, porque vai fechar aqui, mas eu te mando isso depois por e-mail, se você puder responder em outro momento, a gente grava e deixa aqui. Mas muito obrigada, obrigada a todos os participantes. E, Diego, pode dar o toque final aí. Abraço, pessoal. Eu vou ficar online, quem quiser repassar essas perguntas, eu posso estar respondendo para vocês agora, aproveitar mais aí uns 30 minutos, aproveitar que todo mundo aí está ansioso, que as perguntas, eu vou continuar respondendo isso de maneira descritiva, só mandar aí ou no Lapem, onde está mesmo, ou direto no meu Instagram, que eu vou continuar aí na próxima 40 minutos aí trabalhando com vocês aí com essas perguntas, tá bom? Para facilitar para todo mundo. Tá muito joia. Obrigado. O tempo é curto, desculpa aí a delonga, né? Mas obrigado aí a todos os participantes, e o que eu puder aí estar repassando para vocês, eu vou estar tentando aí fazer isso agora via perguntas, tá bom?
Tá joia, Diego. Um abraço, obrigado. Um abraço a todos os colegas que acompanharam conosco essa transmissão aqui do LAPEN. E, se Deus quiser, semana que vem, daqui